Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para falar especialmente de algo extremamente importante para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Mais uma vez estamos trazendo uma grande mensagem para que você possa ter sucesso, prosperar, para que você possa ter uma mudança de sorte em sua vida. Querido, às vezes as coisas não caminham, as coisas não andam, as coisas não estão fluindo na tua vida. E de repente as coisas estão um pouco amarradas. Você precisa desembaraçar todas essas coisas. Você precisa viver o melhor de Deus na terra. E o melhor de Deus só se consegue viver através de atitudes de obediência. Nós vamos narrar uma história, um fato que aconteceu com Josué. No livro de Josué, no capítulo 7, no versículo 5, 6 até o 26, narra a história de Acã. O povo de Deus, o povo hebreu, o povo israelita, nunca perderam guerras. Eles eram conhecidos como os homens que tinham por trás deles um grande Deus e, consequentemente, eles nunca perderam guerra. Mas nesse capítulo específico do livro de Josué, o capítulo 7, narra que o povo de Deus começou a perder a guerra. Começaram a terem insucesso. Ou seja, começaram a viver o fracasso, a derrota, a humilhação. E de repente a tua vida, querido, está nesse patamar. De repente você está vivendo um insucesso, uma derrota, uma humilhação, algo que esteja te incomodando, atrapalhando o teu futuro e a tua vida de você viver o melhor de Deus aqui na terra. Amém? Mas eu tenho uma solução para o teu problema. Naquele momento que Josué, o líder, o cabeça do povo de Israel, identificou as derrotas, o fracasso, e que eles iam para a guerra, e além de perder a guerra, perdiam vários homens, ele teve uma atitude imediata, radical. E é isso que você precisa fazer na tua vida, tomar uma atitude radical. A primeira atitude de Josué tem que ser a primeira atitude tua. A Bíblia diz que Josué rasgou as suas vestes, colocou o seu rosto em pó, ou seja, no chão, no solo, e clamou e falou com Deus. Ele rejeitou aquela situação que estava acontecendo, ele não aceitou. E a primeira atitude tua, querido, para transformar essa vida de fracasso numa vida de sucesso, é não aceitar a derrota, não aceitar o fracasso, mas você levantar, sacudir a poeira, dar a volta por si e partir para vencer essa guerra. E foi isso que Josué fez. No povo de Israel, rasgar suas vestes significava, e ainda significa, um ato ou uma atitude de repúdio, de revolta, de não aceitar o fato. E ali Josué, ele estava revoltado com aquela situação, e ele não aceitou o povo de Deus sofrer derrotas. De repente, esse problema está na tua vida porque você tem aceitado ele. Mas hoje você vai tomar a primeira atitude. A segunda atitude de Josué foi falar com Deus. Depois dessa atitude de rasgar suas vestes, se revoltar contra aquela situação, de não aceitar o que estava acontecendo ali, Josué foi e começou a falar com Deus. Ele começou até, queridos, a questionar Deus. Por que era o povo de Deus, serviam a Deus, tinham uma identidade de Deus, cultural e espiritual, e estava perdendo, estava sendo derrotado. Como fica a imagem agora de Deus perante os jebuseus, os ismaelitas, os amorreus? Como fica a imagem do Deus deles? Foi isso que Josué questionou Deus. E aí Deus respondeu para Josué: olha, Josué, eu não tenho nada a ver com isso.
Dentre o teu povo, tem um que é errado, que está fazendo o que não é certo, que desobedeceu às minhas ordens e pegou o que não devia ter pego. Ou seja, a primeira atitude tua é de não aceitar. A segunda atitude tua é de conversar com Deus. E a terceira é identificar o que está causando na tua vida essa derrota. Amém? Então você vai identificar na tua vida, nesta situação, o que está gerando essa derrota. E quando você descobre, você tem que aniquilar o que está gerando essa derrota. Apagar da tua vida o gerador da derrota. Porque Josué, depois que não aceitou, que falou com Deus, que identificou o que estava causando a derrota, que era o cidadão chamado de Acã, que por causa dele ter trazido ouro, prata, uma capa babilônica dos inimigos, que não era para tocar em nada, porque tudo era impuro, porque tudo era contaminado. Então o que é que acontece? Agora acontece uma identificação do problema. Então vamos resolver. E eles resolveram o problema de uma forma simples. Identificaram o autor e aniquilaram, resolveram a situação. Então eu deixo para você, encerrando essa fala que eu tenho com você agora, eu deixo para você essas três partes. Primeiro, não aceite. Segundo, conversa com Deus. E terceiro, você aniquila o causador da tua derrota. Amém, querido? E você vai ver que você vai mudar da água para o vinho, transformar uma vida de fracasso em uma vida de sucesso. Lembrando que a maior solução, a maior atitude dessas três foi conversar com Deus. Foi explicar para Deus que você não aceitaria vivendo mais uma vida de insucesso. Amém? E Deus vai abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, e vai mudar essa história que você está vivendo. Dá uma lida, estuda Josué capítulo 7. Veja o que Deus fez com Josué e com o povo, e Ele vai fazer com você também. Amém? Um beijão no teu coração, te amo em Jesus, fica na paz e nos veremos a qualquer momento por aí. Olha, pega esse vídeo que está no YouTube, passa para os teus amigos. São palavras simples, poucas, práticas, pragmáticas, mas que resolvem o problema. Amém, querido? Um abraço, tchau.